Muito bem. Todo mundo prestando atenção porque o assunto é importante, já que a gente vai falar hoje e tentar entender a psicopatologia na infância, a psicopatologia na criança. Importante porque daqui a pouco vocês vão estar atendendo nos estágios e a gente precisa ter uma noção básica do que faz com que uma criança adoeça ou sofra ou construa sintomas, e também um pouco sobre a forma de conduzir a clínica do infantil é necessário para a gente poder intervir, né, frente a uma criança em sofrimento. Então vamos lá, vamos entender um pouco por que uma criança sofre e como a gente trabalha com ela. Eu coloquei para vocês um texto onde eu retirei vários recortes de vários livros, de vários seminários, então ele não faz conexão entre uma frase e outra, um parágrafo e outro, mas é uma forma de tentar abordar as múltiplas vertentes que a gente pode tomar para entender um pouco sobre a psicopatologia infantil. Cada um desses parágrafos, dessas asserções, dessas proposições podem dar material de estudos para uma aula, cada frase. Então a gente vai pensando um pouco nessas frases e vocês vão me interrompendo sempre que sentirem necessidade. Então a criança, ela vai fazer sintoma no intervalo que existe entre o processo de alienação e o processo de separação. Ela vai fazer sintoma nesse intervalo. Alguns sintomas são constituintes, alguns sintomas são de estruturas, alguns sintomas vêm e vão, passam com o tempo, e alguns sintomas vêm e ficam. E são esses que a gente precisa dar uma atenção maior. Conforme Lacan, o sintoma da criança traz 3 verdades fundamentais. A verdade do casal parental, a verdade do casal, pai e mãe, a verdade do fantasma da mãe e a verdade do lugar que o filho ocupa no seu desejo. 3 verdades que a criança traz com seu sintoma. Que é verdade, né? Verdade é o nome que a gente dá para aquilo que ainda não acedeu ao campo do saber. Então, a verdade é aquilo que resiste ao saber. Então, é dessa verdade que a gente está falando aqui. Então, quando a criança, desde muito cedo, se defronta com a impossibilidade da relação sexual, se defronta com a impossibilidade da complementariedade na sua relação com a mãe, com o pai, dependendo dos seus recursos, ela vai fazer um sintoma. Então, ela vai fazer um sintoma diante da aparição da castração, da aparição da não complementariedade da relação sexual. E ela vai fazer sintoma, geralmente, com o seu corpo. É o corpo da criança que se engata no signo, que se engata nessa carência simbólica e que vai se apresentar para nós como problemático. Então a criança coloca o corpo
para dar conta da castração. Tá bem? Agora é interessante a gente sempre entender que o sintoma da criança, ele é uma mensagem a ser decifrada, uma mensagem endereçada ao outro, para que o outro possa traduzir, decifrar o que não está legal no entorno desse paciente, no entorno desse infantil. Uma mensagem destinada aos pais, depois destinada ao terapeuta. Vale dizer, portanto, que o sintoma da criança sempre está ligado à castração dos pais. Bem? Sempre está ligado àquilo que os pais não estão conseguindo dar conta das suas angústias, dos seus fantasmas, muitas vezes inconscientes, e que a criança capta e transforma em sintomatologia. Então a criança sintomatiza lá onde fracassa os recursos simbólicos do pai e da mãe e da família. Então, as dificuldades do nosso paciente infantil estão intimamente relacionadas com a insuficiência dos pais frente a alguma situação vivida internamente ou externamente. Dependendo do processo e da situação subjetiva em que está a criança, ela pode sintomatizar no campo da alienação ou sintomatizar no campo da separação. Isso significa já o indício da estrutura ou do momento de constituição que a criança está. Se ela sintomatiza no registro da alienação, a gente está falando de um sintoma de ordem mais psicótica. Se ela sintomatiza no campo da separação, a gente está falando de uma criança que está se organizando num formato mais neurótico. Então, dependendo do estágio que ela está, ela vai fazer sintomas de ordem diferente, mais simbólicos, mais imaginários ou mais do real. Basicamente, a gente vai entender que quando os pais não estão bem com a castração, né, eles não conseguem transmitir essa castração ao filho, e o filho, não conseguindo receber essa marca da castração, do desejo, do simbólico, do significante, do limite, o filho vai fazer um sintoma, geralmente a serviço para dar um suporte, ou para arrolhar, ou para tamponar, ou para sustentar essa dificuldade de castração dos pais. Então a criança vai fazer um sintoma a serviço de que não apareça a castração nos pais. E é por isso, acho que todos já ouviram falar, que quando uma criança está em análise, no momento em que ela começa a melhorar, o pai e a mãe começam a piorar. Ou tiram a criança da terapia, da análise, ou eles também buscam análise, porque a criança estava a serviço de encobrir a angústia deles. Isso já é do senso comum, quase, né? Outra forma de entender o sintoma da criança tem a ver com a sensação que ela tem em determinado momento da sua estruturação de que aquilo que ela é, aquilo que ela tem para dar, não basta mais ao seu grande outro. Então é o momento em que a criança sente que os recursos que ela tinha para se fazer valorizar, para se fazer reconhecer enquanto sujeito,
se fazer reconhecer enquanto potência fálica, né? Isso não é mais suficiente para a demanda do outro. Ou podemos pensar, é um momento em que o desejo do outro se fecha. Aí também a criança faz sintoma. E aí a criança regride, né? Ela regride, ela volta a fazer xixi na cama, ela volta a fazer cocô nas calças, ela volta a chupar dedo. Ela regride ao estágio anterior. Outra coisa importante para se pensar nessa constituição de um sintoma tem a ver com a não entrada ou a entrada insuficiente da função do pai. Vocês também já estão acostumados com esse conceito, né? Que a função do pai é a função que vem ajudar a criança a se reorganizar, se recolocar, se reestruturar frente à sua insuficiência relativa à demanda da mãe. Então, se a função do pai não opera bem, se a palavra do pai não faz eco no discurso da mãe, a criança vai estar carente também de recursos para poder deslizar de um lugar para o outro, nesse laço, nesse vínculo com o seu outro primordial. A criança sofre por essas coisas. A criança sofre porque a posição dela, justamente para poder se constituir, é tentar interpretar o que o outro quer dela para ali se colocar e ser amada, e ser vista e ser reconhecida. Então a criança busca inconscientemente saber o que se espera dela, o que o outro quer dela, para aí se localizar e se sentir amada. Quando a criança não consegue mais localizar o que se espera dela, quando ela não consegue mais localizar o que ela tem que ser para sustentar o olhar desejoso do outro, ela também faz sintoma. Então sempre é importante, colegas, a gente investigar qual o lugar, qual o significado, qual a posição que essa criança em sofrimento ocupa na sua família. Isso é fundamental para entender a psicopatologia infantil. Que lugar aquela criança ocupa naquela família? Que lugar aquela criança ocupa na história daquele casal? Que lugar aquela criança ocupa na rotina, no funcionamento daquela casa? Bem? Porque ela sempre está, lembrem, né, a serviço de arrolhar aquilo que não está legal. A gente pode pensar de outra forma também, que a criança muitas vezes faz sintoma justamente porque existe uma letra que não cai, uma letra que não cai do corpo da mãe. Digamos, uma letra que não sofre recalcamento. Uma letra que não sofre recalcamento, ou que não cai do corpo da mãe, é uma pedra no sapato. É um corpo estranho que habita a estrutura familiar e, portanto, toca na criança, como corpo estranho também. Né? Justamente porque aquilo que não é recalcado, aquilo que não sofre o esquecimento do recalcamento, fica perturbando a criança até ela conseguir fazer alguma coisa com isso. Por isso que ela vai brincar, justamente para recalcar a letra. Então a letra tem a ver com esse real que não é recalcado do corpo da mãe. Então ela fica de alguma forma também aprisionada ao corpo materno como um pedaço seu grudado ao corpo materno. Uma letra, né? Geralmente, a criança é levada a tratamento
por não estar conseguindo coincidir com o ideal projetado sobre ela pelos outros que a cercam. Então, geralmente, a criança vai para a terapia, vai para o psicólogo, vai para o analista, porque ela não está mais conseguindo coincidir com o ideal que lhe foi proposto. Ou não está mais conseguindo se sustentar frente à distância entre o seu real e esse ideal. Então, geralmente, quem traz a criança é o pai, é a mãe, ou é o professor da escola, ou é o médico que orienta a buscar terapia, por ela não estar mais conseguindo conciliar com esse ideal. Agora é uma coisa totalmente complexa, né? Porque quando a gente vai atender uma criança e tentar entender o sintoma da criança, a gente vai diretamente, né, ou indiretamente, escutar a problemática dos pais e até problemáticas referidas à transgeracionalidade dessa criança. Então, a criança pode estar com o seu sintoma portando dívidas, segredos, ocultações, palavras não ditas de gerações dos avós, dos bisavós, do país de origem. A criança pode estar trazendo no seu sintoma segredos familiares, mitos, mentiras, ainda das gerações anteriores aos pais e os avós. Então, a gente precisa estar muito atento a essa questão transgeracional que está presente muitas vezes no sintoma infantil. Então, basicamente, esses são as principais linhas que a gente deve conhecer, que a gente deve se pautar quando for ouvir, escutar uma criança em terapia. A gente deve entender que ela sintomatiza a partir desses ângulos de proposta de leitura de entendimento. Para a gente também entender a psicopatologia da criança, a gente precisa entender a função da mãe e a função do pai. Né? A gente precisa entender o que se espera da mãe, ou da função da mãe, o que se espera da função do pai, para saber o que está claudicando, o que está tropeçando, aonde ela está problemática. Né? Então, vamos ver um pouquinho sobre a função da mãe e do pai no processo de estruturação da infância, do filho, da criança. Bom, função da mãe. Primeira função da mãe é separar o filho do próprio corpo. Quando o filho nasce, existe ali a primeira separação, né? Separar o filho do próprio corpo. Mas isso a gente pode entender essa frase no campo do real, né, da realidade, do imaginário e do simbólico. Separar o filho de si, dar um estatuto de um outro para o filho que não uma extensão sua. A função da mãe começa ali, né? Fazer do seu filho algo além do que uma produção orgânica do seu corpo. Se o filho fica tomado como extensão do corpo materno, como continuação do ser da mãe, essa criança vai sofrer as ameaças de castração, de separação, de frustração, no registro do real, portanto, de forma psicótica. A gente vê, né, que é de acontecer algumas vezes da criança ficar investida como um pedaço da mãe em situações onde o filho ele passa a apresentar aos pais uma condição muito desidealizada ou muito distante do que foi idealizado pelos pais. Então, quando a criança nasce com uma síndrome, nasce com um aspecto físico que está longe do que os pais esperavam, ou com alguma doença,
isso fere o narcisismo dos pais e faz com que os pais não consigam mais fazer o investimento, né, principalmente a mãe, não consiga mais fazer o investimento de libidinização do filho, e, portanto, o filho, além daquele retardo, daquela síndrome, daquela doença, ele vai se desenvolver com muito mais dificuldade, justamente pelo cancelamento do investimento libidinal. Então, às vezes, a gente vê crianças com muitas dificuldades, a gente pensa que é por causa da síndrome, que é por causa do retardo, que é por causa da anóxia, mas é mais relacionado ao cancelamento do investimento, né? Por causa da desidealização. Então, ali a gente tem a função da mãe, né? Que também é poder sustentar uma idealização suficiente para a criança se constituir. Essa idealização suficiente, digamos assim, é um momento em que a criança percebe no olhar da mãe um enigma e que ela vai tentar corresponder a esse enigma, se colocando ali com o seu ser. Esse enigma a gente chama de Kevoi. Kevoi, traduzindo para nós aqui em português, é o que queres de mim, que é uma interrogação que a criança inconscientemente faz à sua mãe, inconscientemente no sentido de procurar signos, sinais que digam o que ela deve ser, para ela poder, a partir desse enigma, constituir o seu fantasma. Então é claro que sempre vai haver uma disparidade entre o ideal da mãe e o que o filho lhe propõe, e isso é perfeitamente salutar. Se a criança corresponde 100% ao ideal da mãe, proposta sobre a criança, ela vai ter problemas, né? Então é preciso que haja uma desarmonia entre a imagem ideal e a imagem real da criança. E isso é salutar justamente porque é podendo confrontar, dizer não, fazer birra, fazer manha, fazer teimosia, é podendo confrontar essa distância entre o que a mãe quer e o que a criança é, que a criança vai poder cavar nessa estrutura imaginária uma possibilidade de existir enquanto outro, enquanto sujeito. Dado que a estrutura do sujeito não é nada mais do que a estrutura de uma fenda. Por isso, né, que a gente vai ler aqui no nosso material, que ser pai e ser mãe é justamente poder dar ao filho e estar referenciado nesse amor a partir da perspectiva de uma falta. Né? Aquilo que a gente estudou um tempo atrás sobre dar o que não se tem a quem não o quer, que é o amor, né? Dar o que não se tem a quem não o quer. Já a função do pai, né? A função do pai é justamente possibilitar para a criança uma abertura para que a criança possa existir e se sustentar em um saber diferente daquele proposto pela mãe. É a criança poder se orientar a partir de um saber do qual ela possa se diferenciar minimamente daquele saber primeiro que lhe marcou. Então, é a possibilidade de existir de um jeito não totalmente coincidente com o lugar do falo. Essa é a função do pai.
Então, o papel da mãe é o desejo da mãe, que é justamente oferecer para o filho uma especularização suficiente e, ao mesmo tempo, uma fenda, uma falta nessa estrutura especular. E o papel do pai é oferecer uma possibilidade de sustentação da criança desde um outro saber. Agora, isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, porque essa estrutura toda que a gente está falando, né? Essa estrutura, ela antecede a criança muito antes do seu nascimento. Por isso que às vezes a gente lê em alguns textos que a criança existe antes de nascer. A gente precisa clarear isso para não parecer algo místico, né? A criança existe antes de nascer porque quando a mãe era criança e já brincava de boneca e já construía uma ideia da sua filha, do seu filho, do seu bebezinho, ali já começa a nascer a criança. Quando os pais estão namorando e olham revistas com o quartinho do bebê, com o bebê, pensam no nome do bebê, quando elas programam o futuro, quando elas conversam sobre isso numa mesa de bar, ali já está nascendo a criança, nascendo simbolicamente, né? Por isso que a gente vai entender que na criança o simbólico vem primeiro. Vem primeiro porque essa estrutura significante, simbólico imaginária já está sendo construída e no que nasce a criança, quando ela nasce realmente falando, né, quando nasce o seu corpo, toda essa estrutura simbólica pré-organizada vai marcar o seu corpo, vai sulcar, vai organizar o seu corpo e os seus processos de identificação, primeiro. Então, isso nos dá uma ideia do quão longe a gente pode e deve ir quando vai tomar uma criança em escuta. E por isso que a gente vai entender que tudo que uma criança traz no seu desenho, no seu choro, no seu pesadelo, no seu sintoma, tudo que ela traz diz dessa estrutura que a antecedeu, que é o outro parental, é o grande outro parental. Então a criança vai se utilizar da linguagem, do corpo, do jogo, do sintoma para falar de si, para falar de si. Uma psicanalista muito interessante de se estudar, quem vai trabalhar com crianças é a Françoise Doutot, Maud Manoni também, mas a Françoise Doutot, ela propõe uma escola de psicanálise da criança muito interessante, né? Fazendo uma supervalorização da linguagem, ou das múltiplas formas de linguagem que a criança vai se utilizar para falar da sua dor. Então, isso que eu estou colocando para vocês é bastante retirado do trabalho da Doutot, do Lacan, da Manoni, esses psicanalistas de criança, que vão dizer justamente isso, né? Que um primeiro tempo a criança precisa se alienar a esse desejo do outro, a essas demandas do outro, a esse simbólico que a antecede, ela precisa se alienar a isso, mas depois ela precisa se separar disso para se constituir como um sujeito independente dessa estrutura, né? Então, a criança, ela está nesse jogo entre alienação e separação, e como ela vai lidar com isso tudo. O desejo da criança, ele está todo orientado, portanto, ao desejo materno. Por isso que a criança, ela fica muito atenta ao que a mãe fala, ao que a mãe faz, ao que a mãe gosta, ao que a mãe não gosta. Quem tem filho sabe que é assim, né? A criança, ela se aliena inicialmente nesses significantes para depois se separar.
E essa separação, o que promove essa separação é a estrutura da língua. É a estrutura da linguagem que vai permitir à criança recalcar a linguagem materna, a linguagem primeira, a Lalang, e poder aceder à linguagem da comunidade, da cultura, que é, então, a função paterna. Então, tudo está sustentado nesses aspectos. Bom, terceiro aspecto importante sobre a criança, e agora abrindo um pouco o nosso entendimento, que é a brincadeira, o brincar. A criança é um ser humano que comunica e estrutura o seu mundo através da brincadeira, do brinquedo, do jogo. A clínica da criança se faz através da brincadeira, da fantasia e do jogo. Então a gente tem que entender o que é o brincar. Então, o brincar tem uma função importantíssima, fundamental, na construção da subjetividade da criança, do aparelho psíquico da criança. Brincar é uma ferramenta que a criança lança a mão, se utiliza para poder preencher, fazer uma ponte, dar conta desse abismo que há entre o seu ser real, a sua insuficiência, a sua impotência, com o seu ideal, com o ideal que os pais lhe adiantam, a aposta que os pais lhe fazem, a demanda que os pais lhe fazem de que ele corresponda agora ou um dia a esse ideal. Então a criança vai brincar justamente para poder contornar esse abismo que há entre a sua insignificância e a sua impotência e desamparo fundamental, entre esse ideal que vai ser muito difícil, quase impossível de alcançar. Então a criança brinca para se tirar desse desamparo frente à demanda do outro. Quando esse recurso passa a ser insuficiente, né? Quando o brincar não dá mais conta, quando o fantasiar não dá mais conta, ela vai ter que fazer o sintoma. Então, pessoal, temos que entender que fantasiar, brincar, mentir, esconder, tudo isso são recursos saudáveis que indicam que a criança está trabalhando o seu campo subjetivo. Então a criança vai fazer de conta, a criança vai encenar papéis de super-herói, vai encenar papel de que é um profissional, de que é o pai, de que é a mãe, de que é um professor. Ela vai entrar nesse mundo da imaginação para conseguir encontrar uma identificação fálica suficiente para lhe tirar do desamparo. E a criança vai brincar muito frequentemente com os significantes que vêm da família. Então ela vai articular os significantes e os signos que tem a ver com o pai, com a mãe, com o vizinho, com o tio, com o vô. E isso é fundamental na clínica, né? Porque quando uma criança está brincando, ela está tratando e colocando em permuta os significantes da família. Ela está fazendo eles se dialetizarem. Brincar é extremamente importante, mas é importante ou é muito mais potencializado
quando tem um outro olhando e reconhecendo a brincadeira. Quando tem um outro, digamos, um adulto. Por isso que as crianças, quando brincam, elas demandam que nós brincamos junto ou olhamos, né? Porque a gente estaria ali fazendo esse trabalho de validação, de autenticação daquele recurso dela. Então, quando uma criança está brincando na frente de vocês, ela está falando para vocês do seu inconsciente. Ela está falando para vocês dos significantes do qual ela está alienada. Ela está falando para vocês do material recalcado, dos significantes do outro. Quando uma criança está brincando na frente de vocês, ela está comunicando para vocês esse processo de apropriação simbólica do que ela herda do imaginário e do real do outro. As crianças estão brincando aqui do lado da porta, estão fazendo barulho e bagunçando o apartamento. E nesse momento em que eu dou aula, eu sei que elas estão elaborando formas de contornar o real da sua condição. Sintomas importantes de se entender também na criança, e muito comum, é a dificuldade de aprendizagem. Quem trabalha em escola, quem trabalha com criança, vai se deparar muito com crianças que não conseguem aprender. E quando uma criança não consegue aprender, a gente vai ficar atento a vários elementos que podem nos ajudar a conduzir a escuta, que podem nos facilitar como norteador, como mapa conceitual, para escutar e intervir. Então, nas dificuldades de aprendizagem, a gente pode pensar em alguns roteiros pré-estabelecidos para a escuta. Um deles é quando há ausência do enigma do desejo do outro. Quer dizer que uma criança, quando está atrelada ao enigma do desejo do outro, ela tem desejo de aprender. Quando seu pai ou sua mãe lhe transmite um enigma acerca do seu desejo, a criança tem interesse em entender algumas coisas, tem interesse em entender o mundo, tem interesse em ler, tem interesse em aprender. Porque ela está tocada por essa interrogação fundamental da sua existência, o que foi, né? Quando não há esse enigma, quando a mãe não propõe à criança essa interrogação acerca do que ela espera do filho, né? Ou, dizendo de outra forma, quando o filho não ocupa para a mãe esse lugar de objeto a criança não vai ter nenhuma questão para querer resolver e, portanto, não vai ter muito interesse em querer aprender. Não vai ter muito interesse em querer descobrir as coisas da vida. Então, dizendo de outra forma, quando a mãe sabe tudo do seu filho e não propõe nenhum enigma acerca de quem ele é, o filho não vai querer saber nada de si. Quanto mais a mãe sabe do filho, menos o filho
vai querer saber de si. Outras formas também de entender as dificuldades de aprendizagem tem a ver com a dificuldade da criança em recalcar a língua materna, em perder a língua materna. Então, tem muitas crianças que não aprendem a ler ou a falar, ou a matemática, ou português, porque isso significa trair o saber da mãe, ou significa dispensar a língua materna, a língua incestuosa, né? Então se trata de uma dificuldade que se apresenta na criança, mas é uma dificuldade da mãe, né, de permitir que a criança entre no mundo da língua comum, da linguagem comum. Então a criança não aprende para não trair a mãe, para não abandonar a mãe, ou para não deixar a mãe com sua angústia. Às vezes, as crianças não aprendem porque aprender, adquirir um novo saber, pode estar vinculado, associado a fazer aparecer um segredo familiar. Então, às vezes, famílias que têm um segredo, alguém que se matou, uma traição, um filho fora do casamento, a criança não consegue aprender, ou de certa forma escolhe não aprender, porque isso estaria associado a desvelar esse saber, ou melhor, essa verdade oculta na família. Então, para aprender, a criança precisa suportar ser infiel à mãe e suportar, muitas vezes, abandoná-la. Quando a criança é muito fiel a esse lugar de fazer a mãe gozar, quando ela é muito fiel a esse lugar de ter uma relação com o saber, mas que não seja sexual, para que ela não se abra para o mundo do desejo, ela tende a se tornar o CDF, um nerd. Né? Então, aprende tudo, mas não o sexual. Aprende tudo, mas não não com a captura desse saber no campo do desejo. Né? Então, o nerd, o CDF, é aquele que adquire até um saber, mas um saber sempre dessexualizado, para não trair, né, a mãe e não ter prazer fora dessa relação dual e incestuosa. Tudo isso vai nos dar instrumentos para trabalhar com a criança no consultório, no hospital, na clínica. Então, a clínica da criança, pessoal, nos ensina que é possível, com um trabalho de escuta, fazer com que ela passe a se representar frente a esse desejo do outro que até então está lhe alienando, está lhe absorvendo, está lhe parasitando. Então a criança passa a interrogar e a se reposicionar frente a esse desejo. A clínica propõe isso e possibilita isso para a criança.
Então a criança vem para o consultório, né, com as suas angústias, seus sintomas, suas inibições, e a gente vai trabalhar com o material que ela nos traz. Então ela vai trazer o material referente à sua dificuldade, ela vai trazer esse material, às vezes na fala, às vezes no desenho, às vezes no jogo, às vezes na brincadeira, às vezes na atuação, né? Ela vai trazer através também da fala dos pais, da fala dos avós. Então, quando a gente toma uma criança em atendimento, a gente recebe a criança e recebe também a família. E o nosso trabalho vai possibilitar a criança renunciar a continuar a ocupar essa posição de significante do desejo do outro, o significante que encobriria o desejo do outro, melhor falando, significante falo, para ir de encontro com o seu próprio desejo. Essa orientação que ela vai seguir na terapia. Então a gente vai oferecer para a criança, é diferente do trabalho com o adulto, a gente vai oferecer para a criança um espaço lúdico, um espaço solto, livre, onde ela possa se movimentar, onde ela possa se sujar, onde ela possa brincar, onde ela possa utilizar os recursos que tem à mão para poder falar, dado que a criança não fala como um adulto em análise, né? Ela não senta na nossa frente e fala, ela fala através dos recursos lúdicos, e a gente vai escutar o seu brinquedo, a gente vai observar a sua forma de se relacionar conosco, de brincar, de jogar, como sendo a associação livre do adulto. Então a gente vai seguir a série dos significantes que estão nas brincadeiras, que estão nos jogos, a gente vai seguir isso como a gente segue e mapeia a associação livre do paciente adulto. A medicação também pode nos auxiliar no trabalho com as crianças, mas a medicação ela costuma ser utilizada em casos um pouco mais difíceis de lidar, só com a palavra, com a terapia, mas ajuda. E a questão do diagnóstico também, vale lembrar que a gente, quando vai diagnosticar uma criança, vai compreender esse diagnóstico como sendo sempre um diagnóstico temporário, transitório, visto que a estruturação da criança ainda não se definiu. Né? Então vamos diagnosticar sempre como sendo um fenômeno, uma experiência estruturante, transitória e passageira. Sim, então, o diagnóstico da criança, né? Mas, falando de brinquedo, falando de diagnóstico, falando de jogo, a ferramenta de trabalho principal continua sendo a transferência. A transferência significa dizer que nós vamos compreender realmente o que se trata nessas situações, escutando o como essa criança se endereça a nós, o lugar que ela nos coloca no seu modo de brincar, na sua ficção, na sua fantasia, e ocupando esse lugar e estando atento a esse lugar que ela nos propõe, é dali que a gente vai interpretar e é dali que a gente vai intervir terapeuticamente falando. Então a gente não vai fazer um trabalho de explicação, de orientação, de aconselhamento, de esclarecimento para a criança do porquê que ela está assim, do porquê que ela está assado, do porquê que ela brincou com isso. Não, a gente vai intervir dentro da brincadeira da criança.
A gente vai intervir dentro da cena ficcional, lúdica, que ela nos colocou. É ali que a gente intervém, é ali que a gente interpreta. No lugar que ela nos propôs na transferência. Que é a mesma coisa que a clínica do adulto, né? A gente vai intervir, interpretar, pontuar, cortar, desde o lugar que a gente foi posto na transferência. E é nesse lugar transferencial que a gente vai encontrar condições de compreender as formações do inconsciente do nosso paciente, né? O seu esquecimento, o seu sonho, a sua narrativa, a sua angústia, seu pesadelo, seus sintomas, né? É nesse lugar. A doutor vai dizer para nós que aquilo que uma criança precisa realmente comungar é do seu desejo. Então, a gente precisa sempre falar com a criança daquilo que é o seu desejo. E falar no sentido de reconhecer, de validar, de dizer sim, eu entendo, é isso que tu quer, sim, é isso que tu espera, é possível, talvez não seja possível, mas eu reconheço que tu quer isso, né? Reconhecer o desejo da criança é reconhecer que ali tem um sujeito, que ali tem alguém diferenciada. A gente pode dizer, não é possível isso que tu quer, mas tu tem direito de querer. Então, o que se precisa fazer em relação às crianças também é conversar sobre o desejo delas, porque conversando sobre o desejo da criança, a gente vai abrir, a gente vai abrir o imaginário para o mundo das palavras. A gente vai abrir aquilo que está encapsulado num sentido para as múltiplas possibilidades de significação. Conversar com a criança sobre o seu desejo. Outra coisa importante da gente saber é que as crianças precisam participar dos rituais de luto. Dos rituais de luto que o adulto também participa. Então, se uma criança perde uma avó, perde um vô, perde um irmão, perde um tio, ela precisa ser integrada nesse processo de ir no velório, de ir no enterro, de participar das orações. Ela precisa ser integrada disso justamente para essa perda não aparecer no real, né? Que aí aparecem os fantasmas, aparecem os monstros, tá bom? A criança precisa ser reconhecida como um sujeito desde o primeiro dia de vida. Ela precisa ter um lugar, ela precisa ter o reconhecimento de um ser. Então, tudo que se passa na família, tudo que comove a família, precisa também ser dito para a criança. Mesmo que a criança não entenda nada, mesmo que a criança tenha meses, mas é preciso dizer para ela: olha, papai e mamãe se separaram. Olha, filho com um mês lá de vida, né? Olha, a mana faleceu. A tua mana faleceu. Temos que dizer essas coisas. Agora as crianças vão aprender tudo, vão compreender tudo aí para os 4, 5 anos, né? Com 4, 5 anos, uma criança já entende tudo. Então, a gente precisa sempre saber que elas compreendem e falar para elas as coisas às claras. Então, vocês veem a importância de falar para a criança, de falar com a criança, porque a verdade, a palavra, a pulsão, quando encontra a fala, então a verdade, a palavra, a pulsão, o desejo, quando encontra a fala, ela se abranda, ela se liberta. Isso é fundamental.
Eu gostaria de saber com vocês, gostaria de ouvir um pouco vocês, se vocês estão me acompanhando, se está gerando muitas dúvidas, se está claro, quem é que quer colaborar com algum ponto de vista, com alguma experiência, com alguma pergunta. Enquanto eu falo, o que que se passou na cabeça de vocês? Antes da gente ir para o intervalo, eu queria lembrar vocês que aquele trabalho sobre a pesquisa da etiologia do transexual, do transgênero, vai ter que ficar para quinta-feira que vem, tá? Então, a faculdade exige que eu poste as notas antes do fim de semana que vem, então eu preciso que vocês entreguem por e-mail essa pesquisa que vocês estão fazendo em grupo sobre a etiologia da transexualidade, tá? Bom, já que ninguém se manifestou, eu Uhum. vou. eu- Alguém vai falar? Eu tinha levantado a mão, mas era para te perguntar qual que era o nome dos autores que tu citou ali, que era François Doutor. Se tu puder mandar no WhatsApp, porque eu não Tá, depois peguei. eu mando no WhatsApp. Tá, obrigada. Então vamos fazer um intervalo de 10 minutos, depois a gente volta para continuar, onde eu vou dar para vocês alguns exemplos de caso clínico e artigo, tá? Daqui 10 minutos a gente volta então. Até mais.
Bom, estamos de volta e agora a gente vai ver um caso clínico que vai ajudar para se visualizar um pouco da técnica e também a teoria que a gente viu na primeira parte dessa aula. Eu já utilizei esse caso clínico na disciplina de psicanálise, então vocês vão lembrar dele, mas a gente faz um trabalho mais apurado agora, para a gente conseguir associar os conceitos com o caso. Então, o caso, eu dou o nome de o jogo da velha, é o caso clínico. A gente vai entender que a criança, né, ela, quando solicitada a responder à demanda do outro, a criança, ela precisa poder responder parcialmente essa demanda. Se ela não tem alternativa de responder ou não responder essa demanda, ou de responder parcialmente, ela tem que responder essa demanda totalmente. E isso é enlouquecedor ou neurotizante, né? Mas é isso que acontece também com os adultos. Quem faz análise, cedo ou tarde, vai se deparar com a dificuldade maior ou menor de não responder a essa demanda do outro. Então, basicamente falando, quando a gente pode contar com uma possibilidade de resposta parcial, aonde a gente não perde a nossa dignidade em não responder à demanda de plenitude, a gente consegue se encaminhar na vida relativamente bem. Mas quando não temos esse recurso, a gente faz uma neurose, né? Ou uma psicose. Então, nesse caso, né, a gente tem um menino que vem para a terapia porque na escola ele está muito nervoso e muito agressivo, muito angustiado. Menino de 10 anos que eu chamo aqui de Vicente. Então, o Vicente chega na terapia orientado pela escola porque está muito tenso, nervoso e agressivo. O Vicente mora com a avó, que é separada do vô e perdeu não sei se perdeu o filho ou se o filho está preso, deixa eu ver, não me lembro. Não. Perdeu o filho para as drogas, para o crime, né? O pai do menino, e se separou do vô por causa que o vô era muito violento, era muito agressivo, né? Então ele mora com essa avó. Então ele chega com esse histórico na consulta. Na primeira sessão, então, chega o Vicente e eu pergunto, vamos brincar do quê? E o Vicente, não sei, né? O que tu quer brincar? Não sei também, né? Vamos ver o que tu gosta. E aí o Vicente propõe o jogo da velha. Primeira sessão, né? O jogo da velha. Então já temos aí o significante, né? O jogo da velha. E aí é um menino que, para jogar o jogo da velha, ele faz aquele hashtag, aquele quadradinho, né?
com régua, bem certinho. E joga o jogo fazendo bem certinho também os círculos e o X, com régua, né? E diz ele que no jogo da velha é preciso andar na linha, ele diz. Por exemplo, né? Mas por que tu faz a linha assim, com régua, tão preocupado? Porque no jogo da velha é preciso andar na linha. Bem, isso me incomoda um pouco, e eu começo a propor para ele jogar o jogo com outros caracteres. Então, ao invés de X e bolinha, proponho jogar com quadradinho, com estrela, com bonequinhos, né? Usando outros caracteres. O menino no começo se angustia um pouco, se incomoda um pouco, mas depois gosta da brincadeira. Então, em ato, eu estou dizendo que é possível jogar de outras formas. Então, dá para fazer os traçados curvos, dá para usar lápis de cor, né? Dá para jogar o jogo da velha de outras formas. Isso é uma interpretação, não preciso falar. Apenas jogar de outra forma já é uma interpretação. Outra sessão, 2, 3 sessões depois, a avó vem para a consulta falando que o menino só está piorando. Está agressivo, está falando palavrão, que o menino está... que ela tem medo que ele vai ficar igual ao pai e igual ao ex-marido. E aí, tá, mas quem é esse pai? Quem é esse ex-marido? Aí essa senhora começa a falar que o ex-marido era violento, que batia nela, que ofendia ela. Começa a falar que o filho, no caso o pai do Vicente, se envolveu com o crime, se envolveu nas drogas, e que ela tem medo que o menino vire um criminoso também, ou violento e machista que nem o vô. Então vocês veem que esse menino, ele não tem muita escolha, né? Ele precisa corresponder a esse ideal daquele filho que essa avó não teve e daquele marido que essa avó não teve. Então o menino está preso numa posição de objeto, de completude dessa avó. É claro, né, que a gente vai perceber que qualquer desvio da linha do jogo da velha, qualquer desvio que traga a notícia de que ali tem um sujeito que não corresponda 100% com isso, ele vai sofrer uma culpa e uma angústia e um medo de punição muito forte. Então esse menino, clinicamente falando, está sintomatizando para que não apareça a melancolia da avó, para que não apareça a castração da avó, e que também para que ele não seja comparado a um criminoso ou a um dejeto e não seja jogado fora. Então ele não tem alternativa, né? E esse menino traz sonhos para a consulta de que ele vai ser queimado em praça pública, de que ele está preso, de que ele vai ser decapitado, todos os sintomas, todos os sonhos, né, que trazem essa temática da punição de um criminoso, de um assassino, né? Por quê? Porque qualquer ato de sujeito faz ele se aproximar ou compreender a significação disso como se ele fosse um assassino, um criminoso, ou um violentador. Bem, no momento em que se começa a escutar essa avó, e ela começa a articular essa problemática dela, ela consegue liberar o menino desse lugar, né? Então ela consegue trabalhar essa angústia, essa falta, sem mais precisar botar o menino como rolha disso. E o menino, portanto, consegue melhorar, né? Consegue experienciar
as suas posições de sujeito, o seu desejo, sem esse peso enorme de que seria, então, um caso perdido. Então, o menino consegue aprontar algumas coisinhas na escola, ele consegue fazer algumas peraltices, ele consegue desobedecer um pouco, né, a um professor, ele consegue andar um pouco mais livre nessa relação, né? Bem, o que a gente vê nisso, né? A gente vê ali esses pontos que a gente estudou, né? Alienação, dificuldade de separação, a obturação do sintoma infantil para o grande outro. Então, esse menino estava a serviço de encobrir a melancolia da avó. Estava jogando o jogo da velha e de repente ele ganha o jogo e eu peço para ele, que legal, né? Então assina aqui, né? Assina aqui na folha que tu é o campeão, né? E ele assina o nome dele e no sobrenome paterno, né? O sobrenome dele é sobrenome patronímico, ele faz um traçado meio mal feito e se preocupa, né? Se preocupa com isso. Ai, escrevi feio aqui o sobrenome, né? E aí eu digo, que vergonha, né? Agora tu vai ser realmente um marginal, um criminoso, não sabe escrever o nome, né? O nome paterno. E aí ele ri, ele acha engraçado, denotando ali que algo mudou na relação dele com esses significantes. Então, é um trabalho que foi feito em cima do jogo, só jogando o jogo da velha, tá? Claro, escutando a avó, né? Esse é um caso clínico bem fácil de ilustrar do que se trata a psicopatologia da infância. E agora eu vou falar para vocês, se ninguém quiser comentar, não tiver nenhuma dúvida, um artigo que eu escrevi sobre a sessão psicanalítica da criança com o seu outro. É uma proposta minha, mas que se enquadra ao método, à clínica e à teoria psicanalítica, de entender o trabalho da criança junto, na mesma sessão, com a mãe ou com o pai. Então a ideia é assim, né? Vocês que estão me acompanhando, se é que tem alguém acompanhando, a ideia é assim. Quando a gente atende uma criança, tem momentos onde o trabalho clínico se interrompe no sentido de a gente não vê mais trabalho psíquico, a gente não vê mais efeito. E uma das formas da gente desobstruir esses obstáculos é chamar a mãe ou chamar o pai, digamos, o grande outro da criança, aquele com o qual a criança está problematizada, para fazer uma sessão juntos, né? E geralmente quando eu atendo uma criança, geralmente eu recebo na primeira consulta a criança junto com a mãe. E isso é uma experiência muito interessante, porque a gente vai perceber, nessa experiência de atender a criança junto com o seu grande outro, a gente vai perceber uma cronologia, uma logicidade que se repete. Então, assim, a criança vem para consulta com a sua mãe e num primeiro tempo, o que a gente percebe, né? No primeiro tempo, nos primeiros minutos de consulta, quem fala é a mãe. Quem fala é a mãe e geralmente a criança fica quieta e meio perdida e olhando para a sala, olhando para as paredes. E nesse primeiro momento, a mãe fala bastante sobre a criança, sobre o que a criança está passando, o que ela está sentindo,
sobre as decepções que ela está gerando, sobre as expectativas que ela não está correspondendo. Então, a mãe, nesse primeiro momento de consulta, ela vai trazer para nós toda essa massa imaginária que está sendo depositada sobre o filho. Nesse processo de trazer essa massa, esse concreto imaginário que estava sendo depositado no filho, nesse endereçamento ao terapeuta, já se abre ali, né, uma possibilidade de que esse conteúdo imaginário maciço passa pela rede do simbólico. Pela rede do simbólico, por quê? Porque é endereçado a um suposto saber, é endereçado a alguém que supostamente sabe. Nisso, a mãe se coloca como quem não sabe e num processo de fala. Então, é um primeiro tempo onde já opera a transferência, o simbólico e uma certa liberação da criança desse eixo imaginário. Então, ali vem todo o contexto que a criança está submersa. Bem, essa é a primeira parte da sessão. A mãe fala, a criança fica quietinha, o discurso vai produzindo pequenas fendas e endereçada a um outro. Vale dizer também que, nesse momento, a criança pode se dar conta e inscrever, né, na sua experiência, que a mãe também está num processo de falta, de castração. O segundo momento desse processo de sessão com a criança e o outro é o momento em que a criança participa. Então chega uma hora, nessa fala, nessa troca, que a criança começa a se incomodar com aquilo e começa a falar. E começa a dizer assim, olha, não é bem assim, a mãe está mentindo. Começa a dizer assim, mãe, mas tu não está falando daquilo que aconteceu. Então a criança começa a se apresentar, rompendo esse espelho até então sem fissura. A criança começa a se apresentar como não coincidindo com esse discurso materno. E nesse momento, essa relação massiva, imaginária da criança com o outro, sofre já algumas rupturas. Então, é o segundo tempo, né? Vocês têm o desenho ali no material de vocês, não sei se vocês têm, mas é o momento em que essa relação imaginária sofre alguns cortes. Então, a falta no outro começa a se abrir e a criança começa a participar. E o terceiro momento bom, nesse segundo momento tem elementos importantes também que eu esqueci, é que quando a criança começa a falar para nós em sessão, na presença da mãe ou do pai, a gente pode também perceber o quanto a mãe, o quanto o grande outro suporta, né, essa ruptura narcísica produzida pela criança e o quanto essa mãe suporta que o filho fale, que o filho conteste, que o filho intervenha. E a gente também pode sentir isso na própria angústia, né? A gente pode sentir isso na tensão que isso vai gerar no setting. Então, se nós estamos atendendo a criança com a mãe e a gente vê que a criança começa a falar e a gente começa a sentir uma tensão no ar, a gente começa a ver a mãe se inquietar, a gente está percebendo uma dificuldade desse grande outro acolher a subjetividade do filho. Isso também é um fator elemento para o diagnóstico. Nesse momento, a gente precisa operar por duas vias. Primeiro,
servir de acolhimento, servir de apoio e de suporte a esse grande outro que está tendo que suportar a emergência do sujeito filho. Então a gente vai acolher, a gente vai suportar isso junto. E com a criança nós vamos fazer um trabalho importante de legitimar a sua fala e de valorizar aquilo que ele está dizendo, né? Então a gente vai dizer, olha mãe, teu filho está dizendo que é diferente. Olha, Joãozinho, a mãe, pelo jeito, entende isso de outra forma, né? Então nós vamos valorizar o que a criança propõe e ajudar o outro a se suportar nisso. E o terceiro tempo, então esse segundo tempo é uma fase difícil, e o terceiro tempo da sessão é o tempo da separação, propriamente dita, né? Que a criança conseguiu produzir uma separação desse discurso da mãe, e junto com a ajuda do analista, tanto criança como mãe vão conseguir se dar conta que a falta atravessa tanto o analista como a criança como a mãe. E é um momento onde a experiência fica mais leve, mais lúdica, e aí aparecem algumas brincadeiras, algumas lembranças mais cômicas, ali aparecem gestos mais de carinho, que é um momento onde existe um reconhecimento da falta em si e no outro, e, portanto, uma certa identificação com a humanidade de cada um que está ali nessa cena, nesse jogo. Então, cada um entende, né, que a falta marca e é inevitável em todos. Então, todos estão, de alguma forma, identificados com a falta. E, portanto, um pode olhar para o outro e se reconhecer ali. Isso vai fazer com que novas possibilidades discursivas se deem, que novas leituras podem ser feitas sobre o que está acontecendo, e que a castração, que o desejo não é tão assustador assim. Isso vai possibilitar uma mobilidade maior, uma elasticidade maior da estrutura que está por trás desse jogo todo familiar e sintomático. Então, o terceiro tempo vai permitir, né, que as defesas fiquem menos rígidas, que essa estrutura tenha mais elasticidade e que a castração possa operar melhor. Isso é interessante porque não segue-se, essa experiência não se segue assim de forma tão explícita, tão didática, né? Na experiência é um pouco diferente. Na experiência essas fases se mesclam, elas se interpõem. Na experiência essas fases ficam às vezes não muito claras, mas isso também nos ajuda no diagnóstico, porque a gente pode perceber qual dessas fases está mais presente, qual dessas fases ocupa mais o tempo da sessão. Então, se a primeira fase, a fase do discurso materno, do imaginário, dura mais tempo ou comparece mais na sessão, a gente está falando de uma criança com uma complicação maior, ou de uma estrutura familiar mais psicótica, ou de uma estrutura familiar mais comprometida. Se o que comparece mais na sessão é a segunda fase, a gente está num processo mais de separação, num processo mais de confrontação, num processo mais de rivalização, portanto, mais saudável e mais neurótica. E se o que comparece mais é o terceiro tempo, já com a marca mais presente do simbólico, da falta, do desejo, da linguagem,
a gente está num campo diagnóstico mais funcional, mais saudável, né? Então, isso também é uma experiência rica para diagnosticar em que momento subjetivo do desenvolvimento se encontra o nosso paciente. Semana que vem, para a gente não perder a linha, a gente entra no estudo da psicopatologia da adolescência, né? Então, saímos da psicopatologia da infância e vamos compreender a psicopatologia na adolescência. A Márcia levantou a mão, quer falar. Pode falar, Márcia. Oi, prof, boa noite. Eu guardei ali a fala onde tu falaste que a criança, quando ela não desenvolve a fala, ela não quer frustrar a mãe. Eu tenho uma menina que eu acompanho, é próxima minha, que ela fala com quem ela quer. Com a família, com a mãe, ela se comunica, mas com o externo, as profs, assim, ela não conversa. Aí se escreve esse mesmo estado ou precisa ser investigado em cima? Não dá para afirmar nada em cima disso, né? Mas o que tu me diz se adequa bastante ao entendimento de que a criança até fala, então, né? Ela até se permite entrar no jogo da linguagem, mas dentro do circuito familiar, né? Então é como se essa criança ainda não se autorizasse a uma infidelidade em relação à linguagem da casa, da família, né? Então ela fala então com a mãe, ela fala com o pai, ela fala em casa, mas isso ainda lhe protege de ter que se haver realmente com a linguagem lá fora, com a linguagem comum, com o trato com os outros. Então a gente poderia brincar um pouco, né, de que essa criança ainda está a preservar a sua relação mais incestuosa com a mãe, né? Ela fala, mas ali dentro, porque falar lá fora, a linguagem dos outros e com os outros, é justamente recalcar esse lugar do falo, é pagar o preço para existir lá no mundo, né? Então, diríamos que essa criança está em transição entre a fala incestuosa da pequena família e a fala social, que é a fala mais simbólica, mais paterna. Poderíamos viajar em cima disso, né? Tá, Márcia? Outra coisa que eu observei também, que quando ela é contrariada, se ela é contrariada, ela insere toda a mão na boca e quase engole a mão. Ou se ela ouve risos e ela imagina que é dela, ela surta. Ela não tem nenhum diagnóstico nenhum. Mas se acontece... Quando ela é contrariada, ela faz o quê? Quando ela é contrariada, ela insere a mão na boca em silêncio e ali ela quase engole aquela mão. E se ela ouve risos e desconfia que os risos podem ser a respeito dela, ela surta. Mas ela é uma criança normal, não tem nenhum tipo de... Sim, a não ser sim. essas ações. Sim, a primeira apreensão, o primeiro registro que a criança tem do vazio é a boca, né? A fase oral é a primeira inscrição, a oralidade, o espaço da boca é o primeiro registro que a criança tem do oco, do vazio, né? Digamos, é o primeiro registro corporal que a criança tem de um buraco, de uma incompletude. E a criança experimenta o preenchimento desse buraco, dessa completude, através dos objetos. Então, a criança, quando se angustia, ela bota a boca no peito.
E isso restitui a ela a sensação de plenitude. Depois ela pode botar o bico, ela pode botar o dedo, ela pode botar o cigarro, ela pode botar o pênis, ela pode botar outras coisas, né? Mas, na criança, é na boca que vai se registrar a primeira experiência de buraco. Então, quando a criança sofre uma ruptura, um abalo no ego, um abalo no seu narcisismo, que ainda está frágil, ela vai se proteger dessa experiência tapando o furo. Então, ela vai botar a mão na boca para restituir a experiência de completude. Então, podemos pensar que é uma criança que ainda está com a imagem narcísica em formação, ainda está fragilizada em relação à constituição da imagem especular, né? Aquilo que a gente estudou na esquizofrenia, né? É preciso de um tempo grande até a gente unificar a nossa imagem especular. Então, a criança, até não conseguir fazer esse fechamento, né, do seu corpo, ela vai tentar se defender tapando os buracos, colocando feijão no nariz, colocando bolinhas na boca, tapando os ouvidos, ela vai fazer isso. Então é interessante, né? É alguém que está ainda no processo de constituição do fechamento da imagem inconsciente do corpo. E as crianças mais problematizadas em relação a isso, elas realmente não aguentam barulho, elas realmente se fecham mesmo os ouvidos, e entrando até em estados autísticos, né, para se proteger da invasão do que vem de fora. Mas muito boa a tua colocação, obrigado. Na verdade, era uma dúvida, né, que eu tinha, porque eu nunca consegui enxergar ela de outra forma e não vi uma doença, enfim. E esse comportamento me chamava muita atenção. É um comportamento mais regressivo, né? Dependendo da idade cronológica, tá ok. É assim, né? 4 anos. Tá, até que tá legal. Não tá tão ruim. Tá dentro do esperado, né? Tá, pessoal. Então, nos vemos semana que vem. Volto a lembrar vocês para entregarem a pesquisa de vocês na quinta-feira que vem para poder avaliar o trabalho de vocês. Sim, Liane. Tu consegue me ouvir? Consigo. Eu tenho uma dúvida, na verdade, foi um pensamento que eu e a Júlia tivemos. A gente assistiu o filme A Garota Dinamarquesa, que a gente está usando como base para o trabalho. E a gente notou uma possibilidade de transtorno de personalidade no Einar ali, que é o protagonista. Tu tem alguma colocação, ou tipo, se a gente tá viajando que não tem nada a ver, ou se tem realmente a ver essa questão? O que vocês entendem por transtorno de personalidade? Ali a gente viu uma questão até de bipolaridade, porque quando ele fala, acontece numa das cenas que ele sai de casa como Lily, e no outro dia, quando ele vai falar com a esposa dele, ele comenta, ele vira para ela e fala assim: ah, como é que foi ontem? A Lily se divertiu. Então ele faz uma separação muito forte entre ele e a Lily, que seria a mulher, né? E daí a gente notou essa questão de talvez uma bipolaridade, alguma coisa assim, e a gente não tem certeza se a gente deveria dar uma pesquisada sobre. Liane, bipolaridade eu acho que não, porque a gente viu há pouco tempo atrás que se trata de um processo de alteração entre mania e melancolia, e aí não tem, né? Eu acho que quando tu falou de transtorno de personalidade, tu estaria falando de múltiplas personalidades, assim, né?
da pessoa que faz uma cisão entre uma personalidade e outra. Acho que nesse sentido, mas também não é por aí, porque o sujeito ali em questão, ele sabe, né? Ele sabe que ele é a mesma pessoa, né? E quando a gente está falando de transtorno de múltipla personalidade, que acho que vocês estão me falando é do campo da esquizofrenia, aí não existe uma conscientização de que a pessoa muda, né? Ela realmente transita inconscientemente entre várias personalidades. Então não caberia isso, né? No filme ele traz o diagnóstico, né? Uma hora ele vai no médico e eles trazem eles dão um diagnóstico para ele de esquizofrenia, né? Então ele retorna e vai para outro médico, onde ele realmente vai ser compreendido para diagnosticar a transexualidade, né? Só que é bem marcante essa parte, essa fala, essa cena, no caso, onde a gente viu ali que ele troca de uma pessoa para outra assim bruscamente, sabe? Ele se distancia muito da pessoa. Então, para nós ficou um pouco confuso. A gente colocou como base em cima do trabalho, mas na dúvida de ter essa parte de ser um transtorno de personalidade múltipla, né? Porque depois, em outra cena, ele se coloca, tipo, como terceira pessoa. Ele fala do Einari, fala da Lily, tipo, como outra pessoa, assim. Como se fosse uma outra pessoa olhando para dois personagens, sabe? Duas outras pessoas. É muito distante. Bom, podem tentar sustentar isso, né, no trabalho de vocês, não tem problema. A questão da bipolaridade, na verdade, eram duas personalidades, eu me expressei mal. Até a Juliana disse, da onde que tu tirou isso? Sim, sim. Errei. Sim. Mas isso que a gente notou se demarca muito, muito forte mesmo, assim, de quando ele vai falar de uma situação, ele separa, assim, de uma forma bem delineada ali. E daí isso chamou a atenção, porque realmente é bem engraçado. Daí a gente assistiu até um outro, que daí já é um caso ali mais jovem, e não tem essa mudança. Aí o personagem só fala mais como de eu nunca fui uma menina, eu sempre fui um menino, mas ele não usa mais essa questão de demarcar tanto que nem aconteceu ali entre o Einari e a Lily, da garota dinamarquesa. Bem, eu acho que a intuição de vocês ela é bem pertinente, porque não deixam de se tratar de produções, de traços, de fenômenos psicóticos, né? Então, é um caminho interessante de tomar. Uhum. O que eu ia falar? A gente pode usar... Como é que eu posso dizer? É que eu tenho um trabalho de uma amiga minha que é trans. E ela me enviou o trabalho pra gente ler e complementar e colocar alguma coisa se quisesse colocar. Aí eu posso citar, mesmo sendo não tão científico assim. Ela tem as Claro. referências de trabalho, né? Mas eu posso Sim. trazer para o trabalho. Sim, tá? sim, tudo bem. Aí vocês colaboram bastante. Tá bom. Mas assim, ó, vocês me entregam o trabalho semana que vem, mas a aula sobre transexualidade, né, vamos fazer aula sobre transexualidade então semana que vem também, e vocês já estão com a pesquisa quentinha e podem colaborar na aula então. Então tá, então a semana que vem a aula sobre transexualidade, vocês já entregam o trabalho por e-mail no mesmo dia, e aí já tá valendo assim. Tá bom então? Então tá, durmam bem. Boa noite, cuidem das crianças, né? Para não acontecer aquilo que aconteceu lá em Santa Catarina, né? Aquele absurdo lá. Muito triste. Muito triste, né? Mas a gente não pode tirar a percepção também de algo que aconteceu aqui bem próximo da gente, né? São Pelegrino. Sim. Tá aí a percepção de que não dá pra
deixar muito distante, sem Coisas horríveis têm acontecido. As crianças, os adolescentes não estão encontrando mais recursos para dar conta do sofrimento e acabam indo ao ato, né? Agora, esse acontecimento aí de Santa Catarina, isso aí me destruiu. Isso aí me destruiu. Eu acho que foi, assim, um baque para todo mundo, né? Era algo que... É uma coisa que eu percebo, assim, eu não sei se... Eu não cheguei a nunca pesquisar sobre, mas de tempos em tempos isso acontece, né? É, Parece que, assim, dá 10 anos, acontece de novo. É. E dá tantos anos, acontece de novo. verdade. Afundei muito porque eu sou meio assim, fico meio neurótica a respeito disso, né? Porque se trata de crianças, né? São totalmente indefesos, né? Não é ficar chata. Deus, difícil. Queridos, boa noite, então. Até Boa a semana noite. que vem. Feliz Dia das Mães Ah. para quem é mãe. E quem é filho, dá um presentinho bom para a mãe. E vamos aproveitar que tudo acaba. Tchau. Tchau, boa semana.